Um Tirania de Aço capítulo 293. Posso morrer feliz agora. Várias semanas se passaram desde que Berengar visitou pela primeira vez a Camarunion. No dia seguinte ao retorno de sua viagem de pesca com o rei Alvar, Berengar e o rei escandinavo assinaram um pacto de não agressão entre a Áustria e a União de Kalmar. Os dois homens também assinaram um acordo comercial abrangente destinado a trazer riqueza para ambos os países por meio do comércio aberto de matérias-primas. Assim, Berengar conseguiu adquirir matérias-primas como madeira e peles a um preço razoável. Depois de voltar para casa, Berengário se viu cumprindo a promessa feita à sua querida amante. Linde monopolizou uma semana do tempo de Berengar, recusando-se a permitir que ele trabalhasse durante esse período. Como tal, ele passava os dias com sua bela jovem amante. Quando não estavam fazendo amor, passavam o tempo em família com os filhos. Durante esse tempo, Honoria passou treinando a tripulação que estava criando e, como tal, raramente via Berengar. Afinal, ela estava bem ciente da promessa que ele havia feito a Linde e não tinha planos de se intrometer. Antes que Berengar percebesse, seu aniversário havia chegado e, com ele, o inverno havia começado oficialmente. Hoje era 21 de dezembro de 1420, e era o 24º aniversário de Berengário. Como tal, numerosos convidados chegaram para celebrá-lo e, embora Berengário quisesse manter o comparecimento ao mínimo, ele não poderia recusar aqueles que compareceram. Para Berengário, um aniversário era um dia qualquer, e ele nunca se importou com isso. Afinal, ele havia passado a esmagadora maioria de seus aniversários em sua vida passada sozinho e, portanto, se sentia desconfortável por ter tantas pessoas comemorando o que para ele era apenas um dia normal. Depois de estar rodeado por vários convidados por algum tempo, Berengário finalmente conseguiu escapar de suas garras enquanto se dirigia para sua varanda, onde começou a fumar um pouco de cânhamo. Berengário há muito cultivava o material para a indústria têxtil, mas de vez em quando seus nervos estavam em frangalhos, ele fumava um pouco de cânhamo. Ao contrário da cannabis, a flor de cânhamo continha um conteúdo raso de THC e, como tal, ele não ficava chapado. No entanto, tinha uma grande quantidade de CBD e, portanto, ajudava no relaxamento. Enquanto não houvesse tabaco para ele fumar, o cânhamo era praticamente a melhor maneira de acalmar os nervos. Por fim, sua sessão de fumar parou quando Adela apareceu atrás de Berengar e colocou as mãos sobre os olhos dele. No momento em que o fez, ela fez a pergunta em sua mente com um lindo sorriso no rosto. Adivinha quem? No momento em que Berengar ouviu isso, um sorriso apareceu em seu rosto enquanto apagava o cigarro MP. Ele então agarrou as mãos delicadas de Adela antes de responder a sua pergunta. Adela, eu sei que é você. Porque Berengário não tinha jogado junto com os jogos da jovem, ela imediatamente o soltou e começou a fazer beicinho. No momento em que Berengário viu isso, ele achou adorável e acariciou seus sedosos cabelos dourados em resposta. Isso só fez Adela fazer beicinho ainda mais, pois ainda era tratada como uma criança, apesar de seu crescimento nos últimos anos. Depois de ver isso, Berengário estendeu a mão enquanto olhava para dentro da festa que estava acontecendo no salão de baile. Ao fazer isso, ele fez a Adela a pergunta que ela provavelmente queria ouvir. Você gostaria de uma dança? Depois de ouvir isso, todo o descontentamento de Adela voou pela janela, e ela imediatamente começou a sorrir enquanto segurava a mão de Berengar, onde ele a conduziu para a pista de dança. Embora já tivesse passado algum tempo desde a última vez que dançaram, Berengário não esqueceu os movimentos e começou a valsar com a noiva enquanto a multidão de convidados assistia. Como de costume, Berengário roubou com sua aparência graciosa e uma linda garota ao seu lado, e assim todos os olhares se voltaram para ele e sua jovem noiva. Quanto a Linde e Honoria, elas assistiram com expressões invejáveis. As duas mulheres traçaram um plano em suas mentes ao mesmo tempo e começaram a se comunicar em segredo. No momento em que Berengar terminou sua dança com Adela, Linde e Honoria se aproximaram dele. Apesar do cansaço do evento,
Berengar percebeu o grande interesse em seus olhos e estendeu a mão para Linde, onde começou a dançar com ela por algum tempo. Os convidados contemplavam Berengar e sua amante com expressões complicadas. O caso de Berengar com Linde era bem conhecido da nobreza austríaca a essa altura, afinal, ele teve 2 filhos com a moça, e apesar desse escândalo, poucos foram os corajosos o suficiente para repreendê-lo abertamente. No entanto, o que realmente os chocou foi que depois de Berengar ter dançado com Adele Linde, ele pegou a mão de Honorine e valsou com ela também. Poucas pessoas fora de Kufstein sabiam da mais nova aquisição de Berengar e, como tal, ficaram bastante surpresas ao ver que Berengar tinha potencialmente outro amante. Afinal, o jeito que os dois se olhavam era tão apaixonado quanto os outros. Assim, um novo boato começaria a se espalhar quando a nobreza da Áustria tentava indagar sobre a identidade da jovem de cabelos brancos que estava ao lado de Berengário. Por fim, a dança acabou e Berengário abriu seus presentes. Eram principalmente presentes luxuosos para os quais Berengário não precisava. No entanto, agradeceu a todos os convidados que os forneceram antes de passar para o bolo. Logo a celebração terminou e os convidados que haviam visitado Kufstein partiram do castelo, com o objetivo de passar a noite nos alojamentos fornecidos para eles na cidade de Kufstein. Adela e sua família ficaram para trás e tiveram acesso ao castelo. Depois de passar algum tempo bebendo com o Marquês Otto, que Berengar havia promovido de conde ao cargo atual após subir ao poder, Berengar voltou para seus aposentos, onde um presente surpresa o esperava. Ao entrar em seus aposentos, ele notou 2 belas jovens vestidas com um par de negligés de seda translúcida quase combinando. O corpo excepcionalmente curvilíneo de Linde aparecia através do material azul celeste, revelando seus mamilos rosados sob eles. Quanto a Honoria, ela estava vestida com a mesma roupa, mas na cor verde-menta para combinar com seus próprios olhos. Ao contrário de Linde, que era bastante amorosa por natureza, Honoria estava corando profusamente enquanto segurava a mão de Linde para encorajá-la. Os dois haviam combinado que seu presente para Berengário seria algo especial e, como tal, decidiram se apresentar para sua alegria na noite de seu aniversário. No momento em que Berengário viu as 2 lindas garotas vestidas com trajes tão atraentes, todo o cansaço acumulado ao longo do dia desapareceu de seu corpo e ele fechou a porta atrás de si. Quando ele se aproximou da cama, Linde assumiu a liderança e foi a primeira a falar quando se levantou e começou a despir Berengário. Mestre, este é o seu presente para esta noite. Por favor, faça uso de seu escravo da maneira que achar melhor. Honoria lutou para expressar os pensamentos lascivos que havia preparado em sua cabeça para seduzir Berengário. Depois que ela se aproximou de Berengar para ajudar Linde a despí-lo, o jovem duque agarrou seu traseiro rechonchudo e o apertou, o que a fez perder o raciocínio. Depois de alguns segundos, ela se acalmou, apesar de sua aparência corada, e falou o que pensava. Papai, mostre-me o seu amor. Linde e eu estamos preparados para satisfazê-lo da maneira que desejar esta noite. Berengário lutou para conter sua crescente luxúria e, depois de estar totalmente despido, empurrou as 2 garotas para a cama e se lançou sobre elas como um tigre no cio. Ele passaria a noite inteira fazendo amor com suas 2 mulheres. Só depois que amanheceu e os 3 estavam cobertos de suor, entre outros fluidos corporais, adormeceram nos braços um do outro. Quando Berengário começou a desmaiar, um último pensamento surgiu em sua mente. Posso morrer feliz agora. Ele não tinha como saber, mas esse evento fortaleceu os laços entre os 3. Eventualmente, tal cena se tornaria rotina para Berengário e suas amantes. No momento, ele estava desfrutando completamente de sua vida pacífica. No entanto, a paz nunca durou muito e, em breve, a Áustria seria lançada em outra guerra. Tirania de Aço capítulo 294, montando uma desde o aniversário de Berengário. Um total de 3 meses se passaram, e agora eram os primeiros meses de 1421. Ao longo destes últimos meses, Honoria tinha trabalhado reunindo uma equipe de mulheres rebeldes não só da Áustria, mas também das regiões próximas. Alemães, italianos,
Mouros e sérvios se reuniram entre as fileiras de sua tripulação corsária e treinaram com eficiência na arte de velejar. No momento, Berengário estava de pé diante de Honoria, que estava vestida com seu traje de capitão corsário. Ele era o único homem livre permitido a bordo do saveiro de guerra de 20 canhões que Honoria batizou de Honoria Revenge em homenagem a si mesma. Embora poucos conhecessem sua identidade real e, como tal, presumia-se que ela fosse nomeada em homenagem à princesa bizantina desaparecida. Berengar trouxe algumas caixas de armas com ele a bordo, onde as abriu para revelar o conteúdo escondido dentro. Quando a mulher ao seu redor olhou para as armas, eles não ficaram surpresos. Honoria havia prometido que Berengário lhes forneceria armas de fogo. No entanto, quando ele explicou a função das armas, eles ficaram chocados ao ouvi-lo. Estes são os mosquetes rifles de repetição 1421. Eles são capazes de disparar de 30 a 60 tiros por minuto e são espingardas apropriadamente. Eles utilizam o projétil Menibal de calibre 58 e garanto que você é letal a 300 metros, mesmo que seu adversário está blindado em placa completa. Berengar tinha que cuidar de Honoria e, como toda a sua tripulação era composta por mulheres, ele garantiu que ela estivesse adequadamente equipada para derrotar os homens na batalha. Como tal, ele criou uma série de armas de fogo baseadas no rifle Jennings de sua vida anterior. O rifle Jennings era um rifle de percussão que usava cargas sobrepostas para disparar rapidamente vários tiros de um único cano em um curto período de tempo. Devido à falta de fulminato de mercúrio, Berengar alterou o design para uma ação de pederneira. O rifle Jennings no qual o mosquete de repetição 1421 foi baseado consiste em um único cano trava, que pode disparar 20 cargas em 2 segundos por carga. O rifle utilizava uma trava deslizante e vários toucholes semelhantes aos designs anteriores. A arma de fogo também utilizava um mecanismo para preparar automaticamente a panela da fechadura. Em termos mais simples, este era um rifle de repetição de pederneira, em que simplesmente engatilhar a arma e puxar o gatilho até 20 tiros poderia ser disparado com raiva e rapidamente. Berengar também projetou pistolas com base neste princípio como armas secundárias para as mulheres empunharem. Essencialmente, eles seriam capazes de engajar efetivamente qualquer homem em combate sem a necessidade de sacar as lâminas. A razão para isso era porque eles podiam simplesmente disparar mais de 20 tiros sem precisar recarregar suas armas. Com isso em mente, Berengar decidiu demonstrar as armas ao entregar a Honoria a primeira pederneira de repetição. Ela havia sido treinada em seu uso há muito tempo. Como tal, a princesa começou a ensinar seus corsários a carregar as armas antes de testá-las em uma série de alvos colocados na costa. No momento em que Honoria engatilhou a ação da pederneira e disparou a uma distância de 100 metros, o projétil Menibal atingiu o peitoral de aço que estava adornado no topo do alvo de palha e explodiu do outro lado com facilidade. Antes que alguém tivesse tempo de reagir, ela engatilhou a ação novamente e disparou outro tiro preciso em direção ao próximo alvo. Ela repetiu isso um total de 20 vezes, atingindo a maioria dos manequins no processo. Pode-se dizer sob a supervisão de Berengário, ela havia se tornado uma excelente atiradora. Afinal, havia poucas coisas mais gostosas do que uma mulher que sabia manejar uma arma. Depois de fumar seus alvos, Honoria se virou com um largo sorriso e fez a Berengar a pergunta que tinha em mente. Eu fiz bem, papai. A essa altura, ela estava tão acostumada a chamar Berengário por esse termo que nem lhe passou pela cabeça que todos os seus tripulantes estavam presentes para presenciar isso. Berengário, por outro lado, ainda não estava totalmente de acordo com a coisa toda e, como tal, pigarreou antes de responder. Você fez bem. Depois de ouvir isso, Honoria sorriu antes de pular do arco e nos braços de Berengar antes de beijar sua bochecha. Todos os membros de sua tripulação ficaram surpresos com as ações de Honoria. Eles não tinham ideia de que Honoria tinha tal relacionamento com o Duque da Áustria, mas de repente entenderam por que foram autorizados a se envolver em uma profissão tão mortal. O único membro da tripulação que sabia que tipo de relacionamento Honoria tinha com Berengar era Melissa.
Este último havia desistido da vida de um pacífico funcionário de uma fábrica têxtil para se juntar à tripulação corsária de Honoria. Se a princesa ia se aventurar e se meter em confusão, Melissa queria estar ao seu lado para ajudar. Após esta embaraçosa demonstração de afeto, Berengário começou a distribuir as armas e a treinar as mulheres no seu uso. Esse seria o próximo objetivo, agora que eram marinheiros semi-experientes. Como tal, a operação dos mosquetes e canhões de repetição foi o próximo passo no treinamento dessa tripulação rebelde de prostitutas. Enquanto Honoria treinava as mulheres, Eufrum, em particular, estava mexendo com algo muito mais sinistro. Ela havia sido educada no sistema de ensino público de Berengário e sempre se interessou por química. Assim, ela começou a fazer experiências com explosivos desde que se juntou à tripulação de Honoria. Apesar de estar no início da adolescência, pode-se dizer que a jovem ficou bastante obcecada por explosivos como granadas. Como tal, ela estava brincando com um desses mesmos explosivos quando Berengar se aproximou dela. Depois de fazer isso, ela olhou para ele com um brilho assassino nos olhos, que Berengário achou bastante estranho. No entanto, as seguintes palavras da garota explicaram perfeitamente seu raciocínio. Vá embora, mulherengo. Aos olhos de Eufrum, havia pouca diferença entre Berengário e o nobre inferior que tentou comprá-la. Ambos eram os mesmos homens lascivos que abusavam de sua riqueza e poder para conseguir o que queriam. Como tal, ela não tinha interesse em falar com Berengário. Ao ouvir isso, Berengário riu e acenou com a cabeça antes de se afastar. A única coisa que ele disse à garota antes de partir foram as palavras: "Você não está errado." Depois, ele deixou a garota que brincava com granadas por conta própria. Felizmente, ela não faria algo estúpido e irresponsável com aqueles explosivos. Como tal, Berengário voltou para Honoria e começou a flertar com ela. Enquanto ele fazia isso, o olhar de Eufrum não escapou de seu rastro, e ela imediatamente mordeu o lábio ao ver a maneira como Honoria agia perto do jovem duque. Berengar passou o dia conhecendo os vários tripulantes de Honoria que ela reuniu e, no final, ficou bastante satisfeito com os resultados. No mínimo, ele poderia confiar nessas mulheres perto de sua amante. Embora não parecessem muito, essa tripulação logo se tornaria famosa no mar Mediterrâneo, e suas ações inspirariam muitos jovens a pegarem armas como corsários em nome da coroa da Áustria. Honoria seria a primeira a inaugurar uma nova era da guerra naval, uma que Berengar esperava muito. À medida que Honoria e sua tripulação de prostitutas salgadas começaram a fazer a transição para a vida de corsário, outros eventos ocorreram em todo o mundo, mas essas são histórias para outra hora. Tirania de Aço capítulo 295. Marchando no Cairo, meses se passaram desde que Honoria reuniu sua tripulação, e agora na outra margem do Mediterrâneo, nas terras dos faraós e reis, Aretas estava no processo de humilhar o sultanato mameluco. Com a ajuda militar fornecida a ele pelo Ducado da Áustria, as forças bizantinas estacionadas no norte da África fizeram progressos substanciais, tanto que agora estavam fora dos portões do Cairo. Apesar das paredes estáveis construídas ao redor da orgulhosa cidade, o trovão de dezenas de falcoetes podia ser ouvido pelos residentes dentro dessas paredes. A cada rajada, a cidade começava a tremer, e as balas de canhão de meio quilo despedaçavam as fortificações de pedra que protegiam os civis dentro dela por gerações. Se Cairo fosse tomada, o resto da província egípcia cairia logo depois. O último bastião dos mamelucos na região mais oriental do Mediterrâneo estava à beira do colapso. Como tal, seus defensores dispararam flechas desesperadamente contra as tropas bizantinas. Ao contrário das forças de Berengar, que eram blindadas em suas regiões vitais com blindagem de chapa de aço de alto carbono temperada e endurecida, as tropas do Império Bizantino eram blindadas principalmente com armadura de padrão espelhado de aço mácio, sobre uma cota de malha. Por causa disso, ainda havia algumas lacunas significativas em sua proteção. Assim, as flechas e dardos disparados pelos arqueiros mamelucos foram capazes de encontrar seu caminho através dessas lacunas e, como resultado, feriram significativamente os soldados bizantinos,
se não os mataram completamente. Atualmente, Aretas estava parado na retaguarda do acampamento de cerco que havia sido montado, observando seus artilheiros dispararem os canhões Falconete, enquanto seus arquebusiers resistiam ao fogo inimigo. Aqueles bravos soldados bizantinos lançaram suas saraivadas destrutivas sobre os defensores inimigos enquanto eram alvejados com flechas e dardos. Enquanto os arquebusiers bizantinos disparavam contra os defensores, seus projéteis subiam para as muralhas. Aqueles mamelucos que tiveram a infelicidade de serem atingidos pela saraivada tiveram suas armaduras rasgadas e suas vidas perdidas. O sangue espirrou no campo de batalha quando o número de mortes começou a disparar. Após várias horas de conflito acalorado, os bombardeios cessaram e os soldados de ambos os lados voltaram para seus quartéis. Para os bizantinos, eles montaram um acampamento de cerco medieval padrão fora dos portões da cidade. Dentro deste acampamento, Aretas castigou seus oficiais de artilharia, devido ao material de ferro fundido de que eram feitos esses canhões. Eles não podiam sustentar um bombardeio contínuo, ao contrário do aço de alto carbono com o qual Berengar havia fabricado seus canhões. Eles precisavam de tempo para esfriar, ou então correriam o risco de romper o furo. Assim, o cerco estava progredindo mais lentamente do que ele inicialmente desejava. Quem deveria levar a culpa por tal coisa? Naturalmente, coube aos oficiais de artilharia. Como é que essas paredes ainda estão de pé? Já se passou quase uma semana desde que começamos nosso bombardeio e, para minha surpresa, ainda estamos aqui no deserto com os polegares erguidos. Derrube essas paredes, ou outro. Os oficiais de artilharia se entreolharam com expressões confusas. Eles não ousaram revelar que Decentius, que era o segundo príncipe do império, e braço direito de Aretas, havia ordenado que sustentassem um bombardeio por tempo suficiente para chamar a atenção dos defensores. A razão para isso estava envolta em conspiração, e Aretas não sabia disso. Como tal, ele continuou a castigar os oficiais de artilharia. Eu juro que se aquela parede não for derrubada até amanhã de manhã, suas cabeças serão no meio da frase. Aretas interrompeu suas palavras quando o chão começou a tremer e, com isso, ocorreu uma erupção. Não foi um simples terremoto. Logo, as fortificações ao redor da cidade do Cairo começaram a desmoronar. Muros e torres de vigia começaram a desmoronar quando os alicerces sobre os quais foram construídos se despedaçaram. Era como se o próprio inferno tivesse decidido brotar de dentro das cidades. Os gritos dos soldados defensores e dos cidadãos ecoaram no ar enquanto uma explosão explosiva gigante enchia o ar. Aretas assistiu a esta visão horrível em estado de choque enquanto contemplava a destruição causada na cidade do Cairo. Em pouco tempo, ele pôde ouvir o príncipe Decentius, que era seu segundo em comando, e afilhado torcendo à distância enquanto gritava a plenos pulmões. Pelo Império. Com seu canto, todos os soldados do acampamento bizantino começaram a torcer com ele. Enquanto Aretas olhava ao redor do campo de batalha a destruição que foi causada nele, não demorou muito para que os bizantinos se reunissem atrás de Decentius e atacassem as ruínas da cidade. Com o príncipe liderando o ataque, os bizantinos passaram correndo pelas paredes quebradas e começaram a enfiar suas lanças na carne de qualquer homem infeliz o suficiente para ainda estar respirando após um evento tão catastrófico. O sangue começou a encher as ruas do Cairo enquanto os soldados bizantinos tiravam a vida de todas as almas dentro de seus portões. Nenhum homem, mulher ou criança foi poupado do massacre ordenado por Decentius. Tal coisa nunca havia ocorrido sob a vigilância de Aretas e, como tal, o bravo Strategos imediatamente tentou impedir o assassinato sem sentido. No entanto, antes que o homem pudesse fazê-lo, ele se viu cercado por todos os lados por seus soldados, que baixaram suas lanças em sua direção. Esses homens estiveram sob seus cuidados por anos, mas agora eles estavam impedindo de impedir o massacre impiedoso da cidade por Decentius. Aretas, o grande estratego da Jônia e comandante dos exércitos do imperador no norte da África,
Não tinha como saber que o príncipe Decentius havia agido pelas costas e ordenado a construção de um túnel sob a cidade onde ela foi enchida com barris explosivos ao longo de suas costas. Fundação. Quando esta tarefa foi finalmente concluída, um dos barris explosivos pegou fogo e logo explodiu, resultando em uma reação em cadeia que despedaçou a cidade. Por que Decentius fez isso? Era porque ele queria a glória de conquistar para si o último vestígio do poder mameluco no Egito. Depois de não conseguir localizar o paradeiro das princesas fugitivas, Decentius caiu em desgraça e foi evitado por seu pai. Ele sabia que a única maneira de se redimir era reivindicar uma grande vitória militar por conta própria. Com esta ação, o Cairo caiu, e o prestígio que veio com isso caiu nas mãos do jovem príncipe. Ao fazer isso, Decentius fez seu nome como conquistador do Egito e provavelmente convenceria muitos dos apoiadores de seu pai a ajudá-lo em sua guerra pela sucessão contra seu irmão mais velho. Aretas foi mantida sob controle por algum tempo até que nenhum mameluco vivo estivesse presente na cidade. Somente depois que toda a vida foi extinta, Decentius apareceu diante da parede de estacas que cercava o poderoso Strategos. Quando Aretas olhou para o afilhado, tudo o que pôde ver foi malícia nos olhos do menino. Aretas não sabia quais eram as intenções de Decentius, por isso decidiu interrogar o menino por suas ações traiçoeiras. Decentius. Esse era o seu plano. Você percebe o que fez? Os mamelucos nunca perdoarão o sangue que você derramou hoje. Quando Decentius ouviu isso, sua expressão tornou-se abatida enquanto lhe falava as palavras que pesavam em seu coração. Vou lamentar sua perda, Aretas. Você foi como um pai para mim. Se não fosse por aquela cadela Honoria e suas travessuras, eu não teria que recorrer a isso. Perdoe-me, meu amigo. Com isso dito, Decentius agarrou uma lança próxima e a enfiou no pescoço dos Strategos de Ionia, onde Aretas começou a engasgar com seu sangue. Ao fazer isso, Decentius recuperou a arma e segurou Aretas, olhando em seus olhos enquanto a alma do homem partia lentamente deste mundo. Nenhuma vez Aretas esperava ser traído pelo jovem que considerava seu filho. No final, o poderoso estratego da Jônia, que deveria reconquistar o norte da África, com as armas que Berengar lhe dera. O homem que deveria usar sua amizade com Berengário para criar uma aliança entre a Áustria e Bizâncio teria morrido em batalha durante os primeiros dias da guerra. A conquista do Egito e da Líbia ficaria conhecida na história como um feito alcançado por Decentius Paleólogo. Que efeito esses eventos teriam nas relações entre o Ducado da Áustria e o Imperador Bizantino ainda não se sabe. Uma coisa era certa: se Honoria algum dia tomasse conhecimento da traição que seu irmão havia feito ao falecido Strategos de Ionia, ela não pararia por nada para ter sua cabeça. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.